aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, aqui o professor Marcos Daniel, de Filosofia. Sejam bem-vindos à plataforma Gonçalves Dias. É um projeto do governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação. Então, o Gonçalves Dias, ele é um projeto que visa preparar, né, vocês estudantes para os vestibulares da UEMA e do Enem. Então, lembrando que o link do nosso material, ele está disponível aqui embaixo, beleza? Pessoal, nas últimas aulas a gente já estava falando da questão da epistemologia, da filosofia moderna. Vimos também que o Kant ele tenta resolver aquela dicotomia racionalismo e empirismo. E agora nós vamos tratar sobre algumas outras ideias, que esse grande pensador ele vai trazer para a gente, né? Algumas ideias que ele vai tratar lá no século XVIII e que a gente pode trazer perfeitamente, que cabem perfeitamente para a gente analisar a realidade do ser humano na atualidade. Beleza? Essa questão, né, vamos começar com a questão de número 38, ela é uma questão da UEMA de 2015. Então, gente, quando vocês virem esse termo menoridade, né, o Kant ele vai ter uma obra que ele vai tratar sobre essa questão da menoridade e maioridade. Só que desde já, não se confundam menoridade ser alguma coisa relacionada à idade da pessoa, né? Menoridade, ela é um estado mental em que a pessoa ela pode estar até mesmo depois de adulta, né? Então, vamos ao que pede, vamos ao texto, né? Fraqueza e covardia são as causas pelas quais a maioria das pessoas permanece infantil, mesmo tendo condição de libertar-se da tutela mental alheia. Ou seja, um estado de menoridade é um estado em que as pessoas elas estão sob tutela de outro, né? Isso diz respeito a vários aspectos, seja por exemplo, eu não me preocupar com alguma coisa, porque tem um livro que fala, né, como eu devo agir, tem um médico que prescreve uma receita para mim, tem um nutricionista que vai dizer, por exemplo, como eu devo comer. Então eu nunca devo me preocupar em ousar saber por mim mesmo, porque sempre vai ter uma pessoa que vai fazer isso por mim, né? Então, continuando, por isso fica fácil para alguns exercer o papel de tutores, pois muitas pessoas, por comodismo, né, por não desejarem, né, se tornar adultas, né? Então a culpa de um homem permanecer nesse estado de menoridade, que é um estado que ele está sob tutela de outra pessoa, ou seja, um estado em que ele não busca conhecer por si mesmo, né? O motivo disso é puro e simplesmente dessa mesma pessoa, que só permanece nesse estado por pura fraqueza, por pura covardia. Beleza? Continuando. Esse fragmento compõe o livro de Kant, que trata da importância do quê? Do juízo. Bom, nesse livro ele não vai falar da questão do juízo. Ele vai falar que por que o homem escolhe permanecer nesse estado de menoridade? Por pura ignorância, né? Por puro comodismo, por pura covardia. Por quê? Porque o Kant vai dizer que todo mundo tem a mesma estrutura mental, seja aqui no Brasil, seja lá na China, seja na Índia, todo mundo tem essa mesma racionalidade, essa mesma estrutura mental. E o que explica o homem permanecer ainda sob tutela de outros é justamente a covardia. É quando o homem não faz o uso da sua própria razão. Ele não faz o uso público da sua própria razão. Então, né, aqui de cara a gente já consegue perceber qual é a alternativa correta, né? Nesse livro, o Kant traz a importância da razão humana. Letra B, né? Ele não está falando de cultura, né? Ele não está falando dos costumes e também não está falando de experiência nessa ideia. Embora ele trate sobre isso tudo ao decorrer de suas obras. Mas nessa, quando ele trata sobre a menoridade, sobre maioridade, ele está falando justamente nesse estado de tutela, em que o homem ele não se utiliza da sua própria razão, permanece na covardia. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, nessa questão, é a letra B, né, que trata da importância da razão. Beleza? Vamos para mais uma questão sobre o Immanuel Kant. Essa aqui é uma questão de número 39,
ela é uma questão da UEMA de 2020. E ela diz o seguinte: a sociedade, de uma forma geral, em cada tempo, produz conceitos ou amplia os já existentes, para que possamos pensar em determinadas condições vigentes e entender determinados processos nas relações humanas vividas no momento. Um exemplo disso pode ser visto no texto abaixo, sobre Kant e a sua ideia sobre o tutelamento. Mais uma questão sobre a menoridade e maioridade do Kant, né? Então, dizem os historiadores que no século XVIII, para se entender certo fenômeno que ocorria na Europa, conhecido como iluminismo, perguntaram ao filósofo Kant o que seria esse movimento. Perguntaram para o Kant o que é iluminismo, o que é esse movimento iluminista. O referido filósofo explicou que seria como um processo de esclarecimento, a partir do qual o ser humano sairia de sua menoridade, ou seja, daquele estado de tutelamento, graças ao uso da sua razão e ao exercício da liberdade de pensamento, ao contrário, né, daquele clericalismo do período medieval. Escreve o filósofo em sua resposta o seguinte: o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutela que estes mesmos impuseram a si. A qual período filosófico o iluminismo está se contrapondo? Aquele período medieval, né? Em que o que garante, né, a correspondência entre o homem e o conhecimento é Deus, né? Então aqui há uma grande valorização da razão nesse movimento iluminista. Então esse estado de tutela os próprios homens impuseram a si. E o esclarecimento é justamente a saída, né, dessa menoridade para a maioridade. Ou seja, sempre aquela ideia, né? Período medieval, idade das trevas. Então o que ele está querendo é jogar luz sobre essas trevas, né, com esse iluminismo. Continuando o texto. Tutelados, ou seja, no estado de menoridade, são aqueles que se encontram incapazes de fazer o uso da própria razão, independente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutela quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas de falta de resolução e coragem para fazer o uso do entendimento independente da direção de outrem. Tenha coragem para fazer o uso da tua própria razão. E o Kant, né, ele vai traduzir, né, essa frase aqui, tenha coragem para fazer uso de sua própria razão, é a tradução de uma ideia que ele vai chamar de sapere aude. Né? Sapere aude significa ousa saber, ousa conhecer. Né? Essa é a chave para o homem superar esse estado de tutelamento e sair dessa menoridade. Né? Então, hoje, em pleno século XXI, olha só, importantíssima essa questão. Por quê? Porque essa ideia da menoridade, o Kant está tratando lá no século XVIII. E a questão está fazendo o seguinte: essa ideia ela é perfeitamente aplicável nos dias de hoje. Então vamos seguir no texto. Hoje, em pleno século XXI, há um amplo uso das redes sociais, tais como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. É apropriado retomar esse conceito kantiano acima exposto, para que se possa entender a condição de tutela que os seres se encontram. Olha só. Então, o que pede a questão? A relação que exemplifica o conceito de tutela de Kant aplicado nos dias de hoje é o seguinte. Letra A. Os designs gráficos e suas novas produções no YouTube. Bom, gente, essa alternativa está completamente errada porque pede a questão, porque ele não está se tratando de design gráfico e tampouco de produção de YouTube. O YouTube aqui é só uma das redes sociais no qual os seres humanos hoje se utilizam muito, por exemplo. Então a gente já pode descartar de cara. Letra B. Os adolescentes e o desejo de nova realidade nos jogos online. Minha gente, não esqueçam, menoridade não diz respeito à idade. Esse estado de tutelamento de menoridade, uma pessoa pode se encontrar inclusive na velhice. Beleza? Então não se confundam com isso. Letra B também errada. Vamos à alternativa C. As novas profissões
e as oportunidades de trabalho no Instagram, também não é disso que se trata. O que o Kant falou no século XVIII, e também não é disso que se trata a aplicabilidade desses conceitos no dia de hoje. Beleza? Então vamos à alternativa D e diz o seguinte: os estudantes e as pesquisas de artigo no site acadêmico, também não. Não é disso que se trata. Não é disso que pede a questão. Nos restou a letra E, e ela diz o seguinte: os internautas e a manipulação de informações nas mídias sociais. Pessoal, inclusive, eu vi há pouco tempo um dado da OCDE que diz o seguinte: no Brasil, o Brasil, na verdade, ele é um dos países onde os adultos eles têm maior dificuldade para diferenciar se uma notícia online ela é verdadeira ou falsa. Então, é extremamente pertinente essa ideia de menoridade que o Kant ele fala já lá no século XVIII, para exemplificar que o homem, né, que o homem atual, ele permanece nesse estado de menoridade e não ousa buscar conhecer por si. Beleza? Então, aqui, a alternativa correta é a letra E, os internautas e a manipulação de informações nas mídias sociais. Beleza? Vamos para mais uma questão? Agora, essa é uma questão que trata sobre a ética kantiana. Olha só, ela é a questão de número 40 do nosso material e é uma questão do Enem de 2017. E o texto diz o seguinte: uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira? Ou seja, né, não é adequado eu me livrar desse tipo de problema? E olha só, palavra-chave, dever. A ética do Kant, quando a gente fala da ética kantiana, ela pode ser também caracterizada como a ética do dever, porque se trata, uma máxima kantiana, né, é a seguinte: age de tal modo que tua conduta ela possa se tornar uma lei universal. Ou seja, a gente, antes de cometer qualquer ato, tendo isso em mente, a gente evita muitos problemas, certo? Então, seguindo, admitindo que se decida fazê-lo, ou seja, admitindo que ele, mesmo sabendo que não pode pagar o dinheiro, ele decide pedir emprestado, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá, né? Que isso nunca vai acontecer, ele nunca vai pagar, porque ele não pode. Então, o que é que pede a questão? De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento, representada no texto, letra A, assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Bom, livre discussão participativa não é disso que se trata a ética. A ética, ela é uma coisa que está fora da dimensão do discurso, né? Não existe um ser que tem uma discussão participativa e é ético. A ética, ela está no campo da prática. Nós só somos éticos nessa dimensão da prática, não na dimensão do discurso. Não adianta nada uma pessoa dizer que é ética, isso e aquilo, se na prática, que é onde a ética se efetiva, ela não é nada daquilo que ela está falando. Então, a gente pode descartar aqui a letra A de cara. Letra B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade de vida futura na Terra. Bom, se o homem levar em consideração a máxima kantiana, age de tal modo que tua conduta possa se tornar uma lei universal, é até plausível que ele possa falar sobre questões de possibilidade de vida futura na Terra, uma vez que as suas ações não prejudiquem, né, o meio ambiente. Mas não é disso que se trata o texto, né, e não é disso que a questão pede. Então, a gente descarta também a letra B. O que ele está fazendo é o seguinte: já de cara eu adianto que a alternativa é a letra C. Por quê? Porque essa conduta desse exemplo que está sendo trazido aqui na questão, ele vai se opor ao princípio da ética kantiana,
que é de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal. Então, se o cara está pedindo dinheiro emprestado, sabendo que ele vai tirar uma vantagem sobre aquilo porque ele não pode pagar, ele está se opondo a esse princípio da ética kantiana. Beleza? Então aqui, a alternativa correta é que a letra C, vamos ver por que as outras não são. Materializa, letra D, materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Bom, minha gente, isso aqui é uma frase atribuída ao filósofo político Maquiavel, né? E aqui não é uma discussão de natureza política, é uma discussão de natureza ética, né? Dentro do Kant. Então não pode ser a letra D. A alternativa E diz o seguinte: permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Quem vai falar sobre a finalidade do ser humano ser a felicidade não vai ser o Kant, né? Quem fala sobre ética está relacionada à felicidade é o Aristóteles. Embora seja também de uma natureza ética essa discussão, mas aqui a gente está falando da ética kantiana e não da ética aristotélica. Beleza? Então a resposta correta é a letra C, porque essa conduta do exemplo se opõe a esse princípio da ética kantiana, que é de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Beleza? Vamos para mais uma questão, é a questão de número 41 do nosso material. Ela é uma questão do Enem de 2019. Beleza? Então temos aqui dois textos. O texto 1 diz o seguinte: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre crescentes, perdão. O céu estrelado sobre mim e a lei moral sobre mim. Olha só, é um texto do Kant, né? É mais uma questão sobre o Kant e o primeiro texto diz isso. Vamos ao segundo. Há uma inversão aqui. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Olha só. Enquanto uma questão diz o seguinte: o céu estrelado sobre mim e a moral e a lei moral em mim, a outra diz o seguinte: duas coisas me admiram, que é a lei cobrindo-me e o céu estrelado dentro de mim. Olha só, essa releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Então, do que ela está tratando aqui? Ela inverte como isso? Ela fala sobre o quê? Voltando, a lei dura cobrindo-me, ou seja, há uma imposição moral, né? Aquela imposição moral é tudo que vem de fora. A gente já nasce, já existe, já é imposta toda uma, né, agora uma redundância, uma imposição moral sobre nós, seja através de valores da família, valores da religião, seja a lei, seja a cultura, seja a norma do bairro, seja a norma da cidade, a norma da casa, enfim. Nascemos e já somos inseridos a uma imposição moral, né, que é tudo aquilo que vem de fora. E o céu estrelado dentro de mim, olha só, está falando sobre a fenomenalidade, né? Sobre o universo dentro de mim, que é sobre o que o Kant também fala. Então, ela está invertendo de que maneira? Letra A, possibilidade de liberdade e obrigação da ação. Bom, não é disso que se trata, né? A obrigação da ação, céu estrelado dentro de mim, são coisas que não são compatíveis aqui. Então, a gente pode descartar também a letra A. A letra B diz o seguinte: a prioridade do juízo e a importância da natureza. Olha só, não é porque está falando sobre o céu estrelado dentro de mim que ele está falando necessariamente da natureza, mas sobre o que o Kant vai defender na sua epistemologia, de que nós só conseguimos apreender os fenômenos da realidade, né? Então, a letra B também não pode ser. Vamos para a alternativa C. Necessidade da boa vontade e crítica da razão metafísica. Olha só, necessidade da boa vontade, quando fala de lei, de moral, a gente está dentro da ética kantiana. Só que essa ética do dever do Kant, ela não diz necessariamente sobre uma boa vontade. Porque como o que importa é a prática, não importa, por exemplo, se eu não estou com vontade de executar uma ação justa,
e faço contra a minha vontade, bom, não importa o que eu quis, o importa é que eu fiz. Minha ação, ela foi justa, ela foi ética, é isso que importa. Então, para a ética kantiana, a vontade pouco importa, beleza? Letra D. Prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Não é disso que se trata o que o Kant falou. E também, prescindibilidade do empírico. Não é isso que se trata. O empírico, ele é imprescindível. Ele é de fundamental importância para o homem chegar ao conhecimento. Porque o conhecimento começa por ele, né? Pela realidade empírica. Lembra aquele problema da dicotomia racionalismo e empirismo? E o Kant vai tentar resolver isso? Ele vai dizer, bom, o conhecimento ele começa pela sensibilidade, mas ele termina na razão. Por exemplo, se eu desligo a luz aqui dessa sala, deixo tudo desligado. Aí eu ligo a luz. A lâmpada vai bater nos objetos, a luz da lâmpada vai bater nos objetos. A luz que bate nos objetos retorna para o meu olho, né? E aí a gente consegue perceber o caráter, né, sensível da coisa. Só que não é aqui que o conhecimento termina. E se fosse só isso, eu não teria conhecimento. Então ele vai juntar essa questão da sensibilidade do mundo empírico com algumas estruturas, né, que a gente tem a priori, ou seja, está pegando o que tem de melhor no racionalismo. Então é como se fosse uma massa de bolo que a gente colocasse na forma, que é as nossas categorias que são as nossas categorias do entendimento. Então, a letra ela diz o seguinte: interioridade da norma, ou seja, a dura lei cobrindo-me, interioridade da norma, e a fenomenalidade do mundo, né? A fenomenalidade, ou seja, aquilo que eu consigo apreender da realidade, que não é a totalidade dela, né? Porque a partir do momento que a luz bate, por exemplo, nesse objeto, e a luz reflete no meu olho, quando passa pelo crivo da razão, eu já não consigo mais observar o objeto como ele é em si, né? Ele já vem modificado por conta desse crivo que passa nessa estrutura que a gente tem a priori, ou seja, antes da experiência. Então, letra E, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Beleza, pessoal? Olha só, nas próximas aulas nós vamos continuar resolvendo mais algumas questões sobre o Kant, beleza? Então eu peço que anotem todas essas dicas que eu estou passando aqui para vocês, porque essas questões podem cair de diversas maneiras. Então, pessoal, até a próxima aula e aquele abraço.